Boa tarde, meus irmãos. Que o nosso Pai, na sua graça, na sua misericórdia, seja carinhoso com cada um de nós, nos abençoando cada vez mais em nosso dia. Quero agradecer a atenção dos irmãos e convidá-los ao estudo da palavra. O tema do nosso estudo hoje é: Queres ser curado? Queres ser curado? Vou convidá-los a ler comigo um texto bem conhecido que está em João, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Ah, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Meus irmãos, está aqui esse relato de um milagre que o Senhor realiza, mas antes de realizar, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: Queres ser curado? Já refleti sobre essa passagem em alguns momentos e eu queria trazer algumas lições aqui nessa tarde. Primeiro, a razão da pergunta. Meus irmãos, essa pergunta no primeiro momento pode parecer ingênua. Eu sempre coloco dessa maneira. Pode parecer uma pergunta muito lógica. Mas por que que Jesus faz essa pergunta àquele homem? Eu já disse aos irmãos, em outros momentos, que eu creio que há 3 tipos de perguntas na Bíblia. Aquela pergunta interrogativa que exige uma resposta direta. Por exemplo, que horas são? Imediatamente você olha no relógio para dar a resposta. Tem aquela pergunta que é retórica, aquela pergunta que a resposta já está clara. Por exemplo, se alguém chega molhado com um guarda-chuva na mão, pergunta-se: está chovendo? A resposta está clara. Se alguém está com o braço engessado numa tipóia, pergunta-se: machucou o braço? A resposta está clara. Então, além da pergunta interrogativa, além da pergunta retórica, existe algo que eu chamo de pergunta reflexiva. É aquela pergunta que Deus faz ao homem, não porque Deus precisa da resposta, mas porque Deus quer levar o homem a pensar na resposta. Por exemplo, quando Adão peca, Deus pergunta para Adão: Onde estás? Claro que Deus sabia onde estava. Deus queria que Adão pensasse nessa resposta: Onde é que eu estou? Estou escondido do meu Criador. Quando Caim mata Abel, Deus pergunta a Caim: Onde está o teu irmão? Claro que Deus sabia a resposta. Deus queria que Caim pensasse na resposta. Eis aqui, Jesus pergunta àquele homem: Queres ser curado? Jesus quer levar aquele homem a pensar se ele realmente estava disposto a ser curado, se ele estava disposto a pagar o preço da cura, se a gente quiser colocar dessa maneira. Então, meu irmão, quer ser curado? Está disposto a se envolver nesse processo de cura? A realmente se esforçar para que haja cura na sua vida? Essa pergunta é importante. De início, vamos entender a realidade da doença. No verso 3, diz que havia multidões com as mais variadas enfermidades. Tinha cegos, tinha coxos, tinha paralíticos. No verso 5, fala que aquele homem estava enfermo já há 38 anos. Então veja, nós percebemos a realidade da doença, a diversidade de doenças e o quanto que muitas doenças são crônicas, duram há muito tempo. Em primeiro lugar, qual é a tua doença? Puxa pelo seu coração. A tua doença, de repente, pode ser uma questão conjugal.
Aquela questão que não se resolve já há 38 anos, se a gente quiser colocar dessa maneira. De repente, a falta de perdão. De repente, constantes críticas. De repente, você é explosivo. Você perde a cabeça do nada. Então, qual é a tua doença? De repente, a tua doença é pornografia. De repente, a tua doença é que você, infelizmente, é maledicente. Em primeiro lugar, considera qual é a tua doença. Nós precisamos detectar a doença para a gente saber qual é a cura que a gente precisa. A gente precisa saber, assim, do que eu estou falando quando eu falo de enfermidade. Qual é a tua doença? Assim como havia uma sorte de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, a gente pode ampliar, surdos, mudos, leprosos e por aí vai. A humanidade sofre diversas enfermidades, cada um com a sua realidade. De repente, um tem problema na área financeira, ele é usurário ou ele é muito gastador. De repente, o outro tem um problema na área de maledicência, ele fala mal de todo mundo. De repente, um terceiro tem o seu problema na área de amargura. Meu irmão, a grande questão é a seguinte: em primeiro lugar, detecte qual é a tua doença. E detectando a tua doença, se pergunte: queres ser curado? Você realmente está disposto a se ver livre disso que te aprisiona? Disso que te paralisa? Disso que te traz tanto mal e traz mal àqueles que estão à tua volta? Queres ser curado? Considerando o que você quer, considerando que você realmente está disposto a se envolver nesse processo de cura, essa passagem nos leva a refletir algumas coisas. Veja bem, o verso 2 diz que as pessoas iam para um tanque chamado Betesda. Então, assim, quem quer ser curado, procura a cura em algum lugar. E, às vezes, corre atrás de medidas desesperadas. Tem gente que procura cura num terreiro de macumba. Tem gente que procura cura no centro espírita. Tem gente que procura cura num consultório psicológico ou psiquiátrico. Tem gente que procura cura nessas igrejas que prometem aquilo que Deus não está prometendo. Onde é que você está procurando a sua cura? Onde é que você está indo atrás para ter a sua cura? O texto aqui fala que o tanque se chamava Betesda. Betesda, no hebraico, quer dizer casa de misericórdia. Os locais que a gente vai atrás de cura, elas prometem essa cura. Aquele local prometia misericórdia. Mas observe o texto. Será que ali realmente havia a misericórdia prometida? Quando Jesus pergunta àquele homem, o homem diz o seguinte: olha, eu não consigo ser curado, porque eu, sendo paralítico, eu não tenho ninguém que me ajude. E quando eu estou indo, outro chega lá primeiro do que eu. Veja, isso daí é misericórdia? Em primeiro lugar, parece que eles não sabiam quando um anjo viria. Se o anjo vinha, eles não sabiam quando é que o anjo viria. Isso quer dizer que o anjo poderia vir naquele dia, poderia vir naquela semana, poderia vir naquele mês ou naquele bimestre. Eles iam todos os dias até aquele tanque. Será que o anjo vem hoje? Será que hoje tem misericórdia? Será que a misericórdia me alcança hoje? E assim, como eles não tinham certeza quando é que o anjo vinha, eles todos os dias iam numa pontada de esperança. Mas na maior parte das vezes, voltavam carregados de desapontamento. Percebe? Às vezes a gente está procurando misericórdia no lugar que não oferece misericórdia, só tem uma promessa vazia. E se o anjo descesse, a grande questão é que a misericórdia expressa não seria misericórdia sobre todos, seria misericórdia apenas sobre um. Observa, o que eu estou colocando aqui é que ainda que houvesse uma promessa de misericórdia, Betesda quer dizer casa de misericórdia, era uma promessa vã, era uma promessa vazia. Vã e vazia porque você não sabia quando a misericórdia iria acontecer. Esperançoso, você podia ir todos os dias, mas também desapontado, praticamente todos os dias você voltava. E quando a misericórdia acontecesse, se viesse esse anjo, a misericórdia não seria sobre todos, seria apenas sobre aquele que primeiro entrasse ali.
Percebe, meu irmão? Nisso daí, como é que você enxergaria os enfermos à sua volta? Você não enxergaria os enfermos à sua volta como parceiros na sua luta, como companheiros de aflição e de sofrimento. Você enxergaria os companheiros à sua volta como concorrentes na cura. Você não olharia aquele que estava à sua volta para pensar, puxa, tomara que ele também seja curado. Você pensava assim, não, eu tenho que ir na frente dele para que eu seja curado, ainda que ele continue doente. Percebe que não havia misericórdia? Então, em primeiro lugar, pensa nisso. Onde é que você tem buscado a sua cura? Porque, de repente, você está procurando cura no local que promete, mas não traz. No local que promete, mas não proporciona. Eu citei terreiros de macumba. Bom, sem querer criticar as religiões afros, eu quero dizer que, ainda que haja promessa de misericórdia, não existe misericórdia fora de Jesus Cristo. Eu havia falado sobre os consultórios médicos, psiquiátricos, psicológicos. Ali sim, tem realmente a condição de proporcionar cura em certos sentidos. Só que a cura que ali oferece é real, no entanto, é uma cura que tem um limite. Não menosprezo, creio que é importante. Só tem que entender que a misericórdia completa vai além daquele consultório. Muitas igrejas ficam prometendo o que Deus não promete. Então acaba gerando decepção. Onde realmente que a gente pode conseguir misericórdia? Onde realmente? O versículo 6 diz assim: Jesus vendo deitado e sabendo que ele estava assim já há muito tempo. Parece que o princípio da graça, o princípio da misericórdia, é eu perceber que não sou eu que corro atrás dela, é ela que vem até mim. Percebe? Graça é isso. Não é o meu esforço. Não é eu buscar, não é eu trabalhar para ter. É eu saber que ela se volta a mim a partir de Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos, a casa de misericórdia não é um templo. A casa de misericórdia não é uma religião. A casa de misericórdia não é ritos nem rituais. A casa de misericórdia é uma pessoa, uma única pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é casa de misericórdia, é casa de graça, é casa de bondade. Jesus Cristo é casa de cura, é casa de restauração. E Jesus Cristo, ele sabe qual é o nosso problema. Meu amigo, saiba disso. Jesus Cristo está ciente da sua doença. E Jesus Cristo está comprometido com a sua cura. Então, Jesus Cristo é a verdadeira casa de misericórdia. E o que a Bíblia nos ensina aqui? O que a passagem nos leva a perceber? Que é Jesus que vem até o paralítico. E eu fico considerando, no meio de toda aquela multidão, Jesus veio especificamente àquele paralítico, porque ele tinha algo especial para fazer pelo paralítico. Saiba disso, no meio de tantos enfermos, Jesus olha panoramicamente, mas Jesus também olha individualmente, e ele está olhando para você. Ele está olhando para o seu casamento, ele está olhando para a sua amargura, ele está olhando para a sua doença, e ele quer vir ao encontro para proporcionar cura. E então Jesus, quando chega aquele homem, ele faz essa pergunta: queres ser curado? Observe que a resposta do homem é uma resposta que nos leva a perceber como é que aquele homem estava pouco envolvido, pouco comprometido no seu processo de cura. Parecia que ele tinha uma busca, mas a gente nota que a busca era aparente. Ele está ali naquele pavilhão. Quem olha para ele podia pensar, ele está esperando o anjo descer. Mas quando Jesus pergunta, ele fala: ó Senhor, como é que eu vou ser curado? Porque quando o anjo descer, se descer, eu não vou conseguir chegar lá. Então eu estou aqui só por estar, Senhor. Só para ninguém achar que eu não estou fazendo nada. Mas eu sei que ainda que venha um anjo, não serei eu que serei curado. Percebe que aquele homem, ele estava desistente? Ele estava apenas com uma busca aparente, mas ele estava totalmente assim, sem um compromisso real. Ele já havia desistido. Meus irmãos, nós temos tantas pessoas que dizem que estão interessadas no casamento, mas parece que já desistiram.
Nós temos tantas pessoas que parecem que estão realmente nas igrejas, atrás de ver o agir de Deus nas suas vidas, mas parece que elas já desistiram. Ele estava ali. Quem olhava em volta pensava que ele estava ali com aquele desejo, com aquela disposição, com aquele compromisso. Mas quando Jesus pergunta, ele fala: Senhor, nem adianta, porque se vier um anjo, outro vai chegar lá primeiro que eu. Percebe? Ele não estava com aquela disposição de se envolver. Eu gosto de uma frase que diz assim: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Percebe? Quem quer, dá um jeito. Se ele realmente quisesse, ele se disporia a chegar lá nem que fosse rolando, se arrastando. Olha, se ele realmente quisesse, ele daria um jeito. Por isso que Jesus pergunta: queres? Porque se você quiser, se você realmente desejar isso no seu coração, você vai pagar o preço do esforço. Você vai pagar o preço do compromisso. Você vai pagar o preço da busca. Você vai pagar o preço da cura. Queres? E aqui, olhando para isso ainda, nós vemos que para justificar a sua desistência, ele pratica duas coisas. Uma se chama escapismo, dá desculpa. Uma se chama isso, escapismo. Ele fala: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve. Então ele fica dando desculpas. E nessa desculpa, ele derrama a sua amargura. Nós precisamos entender isso. Nós ficamos dando desculpas para a gente não estar envolvido com o nosso processo de cura, mesmo que nós devamos ser os maiores interessados. A gente dá desculpa para o nosso casamento não estar melhor. A gente dá desculpa para a nossa caminhada cristã não estar mais produtiva. A gente fica dando desculpa. Não é porque isso, é porque aquilo outro. E nessas desculpas, é sempre um terceiro. Adão disse que a culpa era de Eva. Eva disse que a culpa era da serpente. Quer dizer, nesses escapismos, nessas desculpas, é sempre uma outra pessoa e não eu. Eu gostei de um pensamento que diz assim: pode te faltar tudo na vida. Pode te faltar dinheiro, pode te faltar amigos, pode te faltar saúde. O que nunca vai te faltar? Alguém em quem você colocar a culpa. Te falta tudo, menos alguém em quem você coloque a culpa. Porque a tendência da gente é essa, é colocar a culpa nos outros. É dizer que é porque A não fez isso, porque B não fez aquilo, porque algo nos faltou. Meus irmãos, nisso aquele homem demonstra que ele realmente não estava tão comprometido assim com o seu processo de cura. Por isso que Jesus pergunta: queres? Nós percebemos que esse homem praticava escapismo, ficava dando desculpas. E nós percebemos que ele se derrama em amargura. Se você olhar a narrativa toda depois, você vai perceber o seguinte: nesse momento, ele reclama porque as pessoas que poderiam ajudá-lo não o ajudavam. Mas depois que ele é curado, ele também não ajuda ninguém. Percebe que, você olhando no texto, você vai perceber isso. Ele fala: olha, o pessoal aí que anda, o pessoal que corre, o pessoal aí que está curado, ninguém está aqui para me ajudar. Mas depois que ele é curado, que ele está em condições de andar e de correr, ele não vai ajudar ninguém. Percebe como é que é desculpa? É pura amargura. A gente fica reclamando daquilo que a gente não pode fazer, mas a gente não se compromete com aquilo que a gente pode. A gente reclama porque os outros têm mais potencial do que nós, mas nós também não fazemos valer o potencial que temos. É escapismo, é pura amargura. Daí o Senhor Jesus perguntar: queres? Queres? Você realmente está comprometido? E nisso, meus irmãos, Jesus vai dar 3 ordens para aquele homem. Jesus vai dizer: levanta, toma a tua cama e anda. Cada uma dessas ordens tem um princípio associado, tem uma lição que a gente pode tirar. Em primeiro lugar, quando diz assim, levanta, tenta entender. Aquele homem estava daquele jeito há 38 anos. Será que nesses 38 anos ele nunca tentou levantar? Ele nunca tentou? Claro que já, meus irmãos. Claro que já. Então, agora Jesus está dizendo o seguinte: olha,
Você tentou várias vezes e nunca conseguiu. A partir de agora, você vai conseguir, não é na sua força, não é na força das pessoas que te trouxeram aqui, não é na força de um anjo que há de descer em algum momento. Você vai se levantar na minha força. Você vai levantar a partir de mim. É porque eu estou te capacitando a fazer o que sozinho você jamais faria. Meus irmãos, em primeiro lugar, tenhamos disposição a partir de Jesus Cristo. A cura acontece inicialmente assim. O nosso comprometimento, o nosso envolvimento, a nossa disposição a partir de Cristo, a partir da palavra de Cristo, a partir do poder de Cristo. Jesus está dizendo: eu vou te ajudar a fazer o que sozinho você jamais faria. Em primeiro lugar, meu irmão, a cura acontece a partir de Cristo. Disponha-se nele, creia nele, confie nele. Não foi assim com Pedro, quando foi fazer a pesca miraculosa? Ele disse: Senhor, eu tentei a noite inteira e não consegui nada. Mas agora, sob a tua palavra, porque o Senhor está mandando, eu vou mais além. Meus irmãos, o Senhor nos capacita a fazermos o que sozinho nós jamais faríamos. Aquele homem nunca conseguiria te levantar por si só. Pedro jogou a rede várias vezes e não aconteceu nada. Mas agora, porque Jesus mandou, nós podemos nos dispor. O que Jesus manda acerca do seu casamento? Ame a tua mulher. Valorize o teu marido. Honre essa aliança que você estabeleceu com Deus. E diga assim: Senhor, por tua causa, no Senhor eu vou mais além. Apegado a ti, envolvido com o Senhor, eu vou mais além. Em primeiro lugar, meus irmãos, disposição. Uma disposição praticada a partir de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo: levanta. Eu vou te capacitar a fazer o que sozinho você jamais faria. Jesus nos tira da estagnação. Jesus nos tira do marasmo. Jesus nos tira da paralisia. Jesus diz: levanta. Meu irmão, levante-se na sua fé. Levante-se na sua fé em nome de Jesus Cristo. Levante-se no seu compromisso. Levante-se no Senhor, porque o Senhor quer te capacitar a sair da paralisia. Jesus está comprometido com a sua cura. E depois de desafiar aquele homem à disposição, agora a partir de Jesus, Jesus dá uma segunda ordem. Jesus fala: levanta, toma a tua cama. O que isso quer dizer? Paralítico até hoje, essa cama aí foi carregada pelos outros. Até hoje, essa cama era levada por terceiros. A partir de agora, eu estou te capacitando a fazer o que sozinho você não faria. Então você vai se levantar. E levantado, você vai se compromissar com a sua realidade. Essa cama é tua, quem tem que carregar é você. Compromisso. Comprometa-se com a sua cama. Olha, antes as pessoas carregavam a cama por você. Agora que eu estou te capacitando, eu te desafio ao compromisso. Essa cama, quem tem que carregar é você. Meu irmão, carrega a tua cama. Quem deve estar compromissado com o seu casamento? Você. Não é seu sogro. Não é sua sogra. Não são seus pais. Não é os familiares, não são os amigos, não é o pastor. Às vezes parece que as pessoas à nossa volta estão mais preocupadas com o nosso casamento do que nós. Não, a cama é tua. Quem tem que carregar é você. E Jesus fala: se comprometa. Carrega a tua cama. Compromisso constante. Essa cama tinha que ser carregada todos os dias. A cada dia, meus irmãos, eu tenho um compromisso com a minha cama, com a minha realidade. Comprometa-se com a sua língua, para com maledicência, para com pornografia. Assume essa responsabilidade. Até hoje a cama foi carregada pelos outros, mas agora que Jesus te capacitou, ele te convida a um compromisso constante. Toma a tua cama. Leva ela cada dia. A Bíblia nos convida sempre assim. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Percebe? Tem uma responsabilidade. Tem um compromisso que só eu devo cumprir, só eu devo praticar. Não os outros por mim, mas eu por mim mesmo, em nome de Jesus Cristo. Toma a tua cama no seu envolvimento com a sua igreja. Tem crente que não é dizimista. Cadê a cama, meu irmão? Não está carregando, não? Cadê seu compromisso com o Senhor?
Tem crente que não é envolvido com culto de oração, que não é envolvido com escola dominical. Tem crente que empurra a sua vida cristã com a barriga. Comprometa-se no seu crescimento espiritual, pratique oração, pratique leitura da palavra de Deus, pratique o testemunho público. Levanta, toma a tua cama. E aí então, Jesus Cristo diz assim: toma a tua cama e anda. Esse anda implica em progresso. Levanta, toma a tua cama e anda, e um progresso real. Olha, você ficou 38 anos sem fazer nada. Você ficou 38 anos sem crescer. Você ficou 38 anos sem avançar. Mas agora, porque eu estou te capacitando a fazer o que sozinho você jamais faria, em primeiro lugar, se disponha, levante. Segundo lugar, se comprometa, tome a tua cama. Terceiro lugar, avance, ande, cresça. Eu preciso fazer mais. Eu preciso me envolver mais. Eu preciso ir além. Eu preciso ser um marido melhor. Eu vou andar no meu casamento. Eu vou amar a minha esposa cada dia mais. Eu vou tentar ser um marido mais presente. Eu preciso ser um pai. Eu preciso ser um pai que realmente se comprometa com os filhos. Ande, cresça. Eu preciso ser um crente mais ativo, mais produtivo. Eu preciso ser um homem de um testemunho melhor. Jesus está dizendo: olha, saia da paralisia, saia do marasmo, progrida, avance. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que isso quer dizer? A aurora é o nascer do sol. O justo, quando se converte, a luz está bem tênue. Já tem luz, mas está bem fraquinha. E o nascer do sol, a aurora, vai brilhando mais e mais. 5:30 da manhã, 6:30, 7:30. E o sol vai aquecendo. A nossa caminhada é assim, é progresso. Brilhando mais e mais eu tenho que andar, até ser dia perfeito. O dia perfeito é só no céu. É só naquele momento que Cristo nos glorificar. Mas enquanto esse dia não acontece, brilhando mais e mais. Meus irmãos, a palavra do Senhor é rica. A palavra do Senhor ensina, anima, desafia, corrige, confronta e abençoa. E a palavra do Senhor está nos dizendo: queres ser curado? Queres realmente ser curado? Até onde você está disposto a comprometer-se com isso? Em nome de Cristo, diga sim, eu quero. Em nome de Cristo, se levante. Em nome de Cristo, tome a sua cama e progrida e ande. Que a boa mão do Pai nos abençoe e nos ajude a viver essa realidade. Meu irmão, obrigado pela sua atenção. Um carinhoso abraço. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até mais.